O meia chileno Vargas do Atlético Mineiro pode pintar no Corinthians? E que história é essa de que Endrick se tornou o jogador sub-17 mais valioso do mundo? Vídeo de hoje do canal do Nicola atualiza essas duas histórias e fala também sobre o interesse do Milan no ex-zagueiro do São Paulo. Tem informação importante sobre proposta da Premier League por um jogador do Flamengo, folha salarial do Botafogo, as últimas do mercado de transferências, incluindo o Nonato e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês e sem perder tempo, só queria fazer dois pedidos para vocês se inscreverem no canal, apertando esse botão vermelho de inscreva-se e se curtirem o vídeo também deixem like, ajuda pra caramba, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é parceira do Atlético Mineiro e do Fluminense. Nessa sexta-feira tem jogo e com cotação legal por lá. Você pode apostar no campeonato italiano, Lazio e Inter de Milão com super odds. O que são as super odds? São super cotações. Vitória da Lazio paga R$ 4,15 para cada real apostado e o empate paga R$ 3,95. A Série B tem rodada dupla com jogos grandes. Primeiro Grêmio e Ituano, vitória do Grêmio a 1,47. Depois Cruzeiro e Náutico, vitória do Cruzeiro a 1,40. Que tal fazer uma aposta dupla? Garantindo que Cruzeiro e Grêmio vençam, você aumenta a sua chance de faturar alto. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na Betano e sai apostando. Hora de começar com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é de que Nonato não deve deixar o Fluminense para jogar no Ludogorets. E o motivo é salarial. O Internacional já aceitou a proposta do clube búlgaro de 2 milhões de dólares, mas para o Nonato o negócio não é vantajoso. A proposta que ele tem de salário é parecida à que ele recebe no Fluminense, a menos que o Ludogorets melhore suas cifras, não vai haver acordo. Quero contar também que o Palmeiras revelou nessa quinta-feira que os ingressos para o seu torcedor no confronto contra o Atlético Paranaense nas semifinais da Libertadores custarão R$ 300 na Arena da Baixada, valor definido pelo próprio Furacão. Quero contar também que Renan, ex-zagueiro do Palmeiras, já tem clube. Ele fechou com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Para sair do país, Renan precisou da aprovação da justiça. Você vai lembrar que algum tempo atrás ele atropelou e matou um motociclista que ia para o trabalho às 6h40 da manhã. Para fechar o giro de notícias, contar que conselheiros do São Paulo voltaram a se articular para tentar uma mudança no estatuto do clube, permitindo que Júlio Casares tente a reeleição. O presidente do São Paulo está há 1 ano e meio no cargo, tem mais 1 ano e meio de mandato. E no início desse ano, lá pelo mês de janeiro, fevereiro, houve uma votação para mudança no estatuto. Ela não foi aprovada pelos sócios, agora os conselheiros articulam uma nova alteração. Bora falar também sobre o Santos. Lucas Braga, atacante, confessou ter recebido uma proposta do Al-Ahly do Egito nos últimos dias, 4 milhões de dólares. Mas o Santos entendeu a oferta como baixa, pediu 10 milhões de dólares. Sem acordo, Lucas Braga permanece na Vila Belmiro. A saideira ou as saideiras. Fábio Santos encaminhou sua renovação de contrato com o Corinthians, vínculo se encerra em 31 de dezembro. Houve um encontro entre seus representantes e dirigentes do Timão para extensão por mais uma temporada, falta só a assinatura do contrato. E a minha portuguesa tem mais um reforço para a reta final da Copa Paulista. Luan, veterano, que participou do título da Série A2, está de volta ao Canindé, depois de ser o jogador do Floresta na Série C do Brasileiro. Bora falar sobre direitos de transmissão de TV para 2023 com foco no SBT, que perdeu sua principal competição, a Libertadores da América. Você sabe que a partir do próximo ano ela volta para a Rede Globo. Até por isso o Silvio Santos já autorizou os executivos para que procurem alguns campeonatos. A ideia é dar uma reforçada na grade de programação do Sistema Brasileiro de Televisão. Você sabe que o SBT já conta nesse momento com a Liga dos Campeões e com a Liga Europa em TV aberta, além da Copa do Nordeste, contrato recém-renovado até 2025. Como é que o SBT pretende enxertar ainda mais atividades, ainda mais campeonatos? Campeonato Brasileiro da Série B é um alvo, além do Campeonato Carioca e outros eventuais estaduais que vão começar a ser debatidos por agora. Queria me ater à situação do Campeonato Brasileiro da Série B, torneio super importante, cujo contrato com a Globo se encerra em 31 de dezembro. A Globo já manifestou a intenção de continuar com a Série B, mas vai dar prioridade para a permanência na TV fechada, no Sport TV e no Pay-Per-View. Diante desse cenário,
pode pintar sim o SBT transmitindo em TV aberta a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Somente jogos esporádicos são exibidos pela Globo. A ideia no SBT não, é fechar um dia, provavelmente no sábado, depois do programa do Raul Gil, para fazer uma exibição semanal, garantindo mais visibilidade aos times que disputam a segunda divisão. Hora de falar sobre o São Paulo e a chance de o tricolor faturar mais dinheiro com um ex-jogador. Casemiro acaba de se mudar do Real Madrid para o Manchester United, quase 10 milhões de reais entraram nos cofres do tricolor. Antony deve ser anunciado pelo Manchester United em breve. Outro negócio que vai garantir um caminhão de dinheiro, cerca de 70 milhões de reais, são esperados pelo tricolor. A terceira possível negociação para garantir grana ao São Paulo envolve o zagueiro Morato, 21 anos de idade, revelado em Cotia, não jogou no time principal e acabou negociado com o Benfica B. Nesse momento é titular absoluto do clube português, barrando, por exemplo, Vertonghen, zagueiro belga de 2 Copas do Mundo, João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians, e também Lucas Veríssimo, que já está recuperado de uma cirurgia no joelho. Pois bem, o Morato, que outro dia recebeu proposta oficial do Rennes da França, essa oferta chegou a 12 milhões de euros, agora interessa ao Milan da Itália. E o que se especula, de acordo com o André Hernan, é que essa proposta pode ser superior a 15 milhões de euros. Por que a notícia interessa tanto ao São Paulo? O tricolor ficou com 15% do valor de uma venda futura quando ele foi negociado. Em 2019, o São Paulo faturou 6 milhões de euros e ficou com 15% do valor. 85% foram negociados com o Benfica, os outros 15% são do São Paulo. Tricolor que ainda deve embolsar mais ou menos 2% com o mecanismo de solidariedade. Então você calcula 17% no valor de um eventual negócio. Só não dá para se esquecer que o Benfica não tem a intenção de negociar o Morato. Entende que o brasileiro de 21 anos de idade está em fase de evolução e pode garantir muitos milhões de euros numa transferência na janela de 2023. Por isso, você São Paulino talvez não consiga festejar a transferência do Morato nesse instante. Bora falar sobre Endrick, atacante do Palmeiras e eleito pelo Transfer Market como o jogador mais valioso sub-17 em todo o mundo. Esse ranking de um site que é super conceituado exatamente por avaliar valores de atletas pelo mundo foi divulgado recentemente. Segundo o Transfer Market, o Endrick está avaliado em 76 milhões e 800 mil reais, na primeira colocação, ao lado de Moukoko, que é uma promessa do Borussia Dortmund, um time alemão. Importante contar que o Endrick assinou recentemente seu primeiro contrato com o Palmeiras. Esse acordo foi firmado em 21 de julho, quando ele completou 16 anos de idade. Ainda nem estreou no time principal, mas já é desejado por Real Madrid, Barcelona, Chelsea, PSG e Manchester United. Não houve avanço nos últimos dias em relação à possibilidade de transferência. Cheguei a contar para vocês que no dia seguinte ao aniversário do Endrick, houve uma reunião em São Paulo do pai dele, do seu empresário e de representantes do Chelsea, que assinaram com uma proposta próxima a 40 milhões de euros. Ainda não ocorreu e a impressão que eu tenho é de que o Chelsea e os outros grandes clubes do futebol europeu querem ver o Endrick em ação, primeiro no time principal, para depois fazer essa proposta oficial, sempre lembrando que o Endrick não pode deixar o Palmeiras antes de completar 18 anos de idade. Os jogadores decisivos do Flamengo há bastante tempo são Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Bruno Henrique, mas aqueles que recebem proposta de fora são quase sempre os atletas jovens. E tem mais um na mira de um clube gringo. Trata-se de Vitor Hugo, meia de só 18 anos de idade, que começou a aparecer com mais frequência no time principal nas últimas rodadas. Outro dia, inclusive, meteu gol importante contra o Palmeiras de cabeça. Pois bem, o Newcastle, da Inglaterra, prepara uma proposta oficial ao Vitor Hugo para o Flamengo. Essa oferta ainda não chegou e deve gerar na casa dos 10 milhões de libras fixos, mais 2 milhões de libras em bônus. Total do negócio de 12 milhões de libras ou 60 milhões e 800 mil reais. Multa rescisória do Vitor Hugo é de 507 milhões de reais. É provável, é natural que o Flamengo não aceite vender o Vitor Hugo por apenas 60 milhões de reais. Outra jovem revelação das categorias de base, que vai certamente garantir muitos milhões num futuro não tão distante. Só para lembrar que nessa janela de transferências, Lázaro e João Gomes também já foram cobiçados por times do velho continente. O Lázaro recebeu a oferta do West Ham, primeira oferta de 5 milhões de euros foi recusada, a segunda de 7 milhões de euros também. Já o João Gomes interessa ao Atlético de Madrid, ao Sporting e também ao Lyon, que vê no rubro-negro
a chance de substituir o Paquetá, que está sendo negociado com a Premier League. Só para arrematar sobre o Vitor Hugo, além do interesse do Newcastle, Barcelona e Real Madrid, de acordo com a imprensa internacional, também monitoram a jovem joia do futebol rubro-negro. Flamengo, que já faturou mais de 800 milhões de reais com transferências de atletas revelados na sua categoria de base, é bem verdade, com um investimento bastante alto feito pelo Flamengo. Por ano, o clube gasta mais de 30 milhões de reais com suas categorias inferiores. Quero falar agora sobre Eduardo Vargas para responder uma pergunta que tem surgido com frequência nos programas do Nicola aqui no canal. Você sabe que a gente faz uma live de segunda a sexta-feira, em geral, às 7 horas da noite. E vários torcedores do Corinthians têm me questionado se o Eduardo Vargas do Galo pode pintar no Corinthians. Se a gente voltar no tempo, antes mesmo de o Vargas assinar com o Atlético, as conversas eram com o Corinthians, o Atlético apareceu, ofereceu mais e acabou levando o chileno de 32 anos de idade, que completa 33 no mês de novembro. Nesse momento, você sabe, o Corinthians busca um atacante de lado de campo, embora essa busca só vá se confirmar e concretizar para 2023. A janela de transferências para atletas empregados já está fechada. Inclusive, nessa sexta-feira se encerra o prazo de inscrições para times da Série A do Brasileiro, mas apenas jogadores livres no mercado podem ser contratados. O Corinthians não vai fechar com ninguém. Sobre o Vargas em 2023 no Timão, chequei com uma pessoa da minha confiança dentro do Parque São Jorge e a pessoa falou que enquanto o Vitor Pereira for o técnico corintiano, esse tipo de perfil de atleta não será mais contratado. O VP ficou traumatizado com veteranos. O Corinthians tem vários com mais de 30 anos de idade que tem muita dificuldade em se colocar fisicamente bem e contribui pouco no momento sem bola. Então, se o VP ficar para a próxima temporada, a busca do Corinthians por reforço será com um perfil completamente diferente, muito mais voltado, por exemplo, ao do Fausto Vera, volante que veio do futebol argentino, jovem, extremamente promissor e com potencial de revenda alto. Vargas no Corinthians não vai rolar, especialmente se o Vitor Pereira continuar no clube. Sobre a situação dele no Atlético Mineiro, você sabe, situação bastante complicada, apesar da renovação do contrato. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2024, mas até nessa semana, Vargas passou por uma situação bem chata, foi cobrado de forma dura por torcedores do Galo na porta do CT. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Botafogo. John Textor, dono do clube, deu uma informação importante sobre investimento, folha salarial e montagem do elenco. De acordo com o Textor, o Botafogo passou a ter a sexta maior folha salarial do futebol brasileiro. A frase é a seguinte, abre aspas: "Não trouxemos CR7, Cavani ou Rames Rodrigues, mas montamos um time de 12 milhões de reais por mês de salário. Nosso investimento deve estar em sexto no Campeonato Brasileiro", fecha aspas. Depois até fui fazer as contas. Faz sentido nessa projeção do americano que comprou recentemente o Botafogo. As maiores folhas salariais do Brasil hoje são de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo. Na sexta colocação nesse patamar de 12 milhões de reais devem aparecer o próprio Botafogo e o Internacional. Talvez o Inter custe um pouquinho mais. Estou terminando aquele ranking de folhas salariais dos times da primeira divisão. Espero dividir esse ranking com vocês ainda nessa semana. O John Textor também avaliou a formação do elenco do Botafogo depois das 10 contratações nessa janela de transferências e disse o seguinte, abre aspas: "A diretoria foi bem no que pedi, que era pegar 27 nomes de nível de Série A", fecha aspas. Agora a bola está com o Luiz Castro, técnico português, que chegou com bastante moral, mas ainda não conseguiu fazer o Botafogo jogar, como se imagina. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola fechando o dia lá pelas 7 da noite. Abraço, tchau!